encontrei um propósito aqui. Está em João 13:35. Qual é o propósito de vivermos na família de Deus? Qual é o porquê que Deus insiste nisso? João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns. Qual é o propósito? É a mensagem que você transmite. É a mensagem que você transmite. Quando eu visito Pedro, Pedro me visita. Quando Pedro precisa de alguma coisa, eu ajudo ele. Quando eu preciso de alguma coisa, o Pedro me ajuda. E o Pedro tem um amigo, que não tem ninguém que ajuda ele e tal. E aí o meu relacionamento de igreja com o Pedro vai mostrando para essa pessoa. A pessoa fala, poxa, eu queria ter alguém como o Pedro tem. Um amigo. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. E aqui não é aquele amor assim, ai, benzinho, ai, como você é uma bênção. Não, o amor é o que o amor faz. Não é? Com certeza, essa pessoa que me passou a mensagem ontem, vai falar, o Joséilton é diferente. Que mesmo que eu não mereça, eu não sou da igreja dele mais, ele foi lá visitar meu irmão. É isso. O propósito é impacto na vida dos incrédulos. A melhor mensagem que você pode passar para alguém é estar junto com seus irmãos. Convidá-lo, falar, você não vai fazer parte dessa família? Não da minha religião, mas da família. Segundo propósito, edificação mútua. A gente aprende junto, não é? Você me ensina e eu te ensino. O Dineu aprende, ensina a Elisamar aprende, ensina a Adriana. É edificação mútua. Ninguém nasceu sabendo de nada. A gente não participa da família de Deus para receber milagre. E se o milagre não acontece, a gente vai para um outro grupo. E se não acontece, vai para outro grupo. Aí fica uma coxa de retalhos. Então, o segundo é edificação mútua. Um aprende com o outro. Veja lá, 1 Tessalonicenses 4,18. 1 Tessalonicenses 4,18. Depois é Efésios 5,21, depois 1 Pedro 3,8 e depois Tiago 5,16. 1 Tessalonicenses 4,18. Olha lá. Consolem-se uns aos com essas palavras. Então, consolem-se. Nada bom quando você está de mal com a vida, alguém consolar você. Pastor, eu nunca tive nada de mal com a vida. Já teve sim. Já levantou injuriado. Já levantou, já acordou. Se acordou de um jeito e foi dormir de outro. A palavra de Deus fala, consolem-se. Agora, como é possível? Só quando eu estou junto. Efésios 5,21. Sujeitem-se uns aos outros. O que é se sujeitar? É quando você está numa situação e você tem uma opinião e o seu irmão tem uma outra opinião. Ao invés de se separar, dá um passo atrás.
sua ideia é melhor. Você entendeu o que eu falei? Quando você está ali com o seu irmão no ministério, né, o grupo de louvor, aí vamos pegar o grupo de louvor aqui para receber a exortação. O grupo de louvor, canta essa, canta aquela, essa aqui, aquela outra, vamos cantar no Mi, vamos cantar no Sol, e fica aquela disputa, todo mundo quer fazer o melhor. Se você entende o que eu estou falando, no calor da discussão boa para melhorar a comunidade, você dá um passo atrás. Deixa vingar a ideia do outro. Você entendeu? Deixa o outro. Porque com certeza a sua atitude vai impactar dentro dele. Ele vai ficar meio sem gração. Vai aprender com você. Porque você está se sujeitando. Não é? Há uns, não sei se tanto tempo assim, mas uns 8 anos atrás, começou a ideia da igreja da parede preta. Né? Você viu que essas cores aqui, eu não aprovei, mas eu concordei. Porque os irmãos naquela época achavam que os jovens iriam ficar na igreja se tivesse uma parede preta. As luzes, fumaça. Que era o momento, né? Quer pintar a parede? Pode pintar a parede. Vou perder a paz com o irmão por causa da cor da parede? A única coisa que eu não deixei foi pintar o teto, que eles queriam pintar o teto. Falei, não, peraí. Vocês estão malucos. Cheiraram alguma coisa, gente. A parede tudo bem, mas o teto não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o que eu fiz? Eu dei um passo atrás. Eu empresto comprei até rolo, tinta, ajudei, né? Porque a ideia tinha, mas faltava cascalho. Mas a palavra de Deus fala o quê? Sujeitem-se uns. Garanto que entre você e seu filho, entre você e seu cônjuge, se você praticar isso, a sua casa vai reverberar menos. Você não vai ter que falar mais alto. Passa atrás. Mas o pai também pode dar um passo atrás em relação às ideias dos filhos? Claro! Se o seu filho tem 16 anos, está com os nervos à flor da pele, os hormônios, ele ama bastante, ele odeia bastante, ele gosta bastante, ele rejeita bastante. Por quê? É adolescente. O pai tem que, e a mãe, recuar. Sujeitem-se uns aos. Aí quando ele quebra a cara, que naturalmente os adolescentes, quando são assim, eles vão batendo, vão se ralando, né? Você está ali. Você só não deixa eles pôr fogo na casa. Entendeu? Sujeitem-se uns aos outros. 1 Pedro 3,8. 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo pensar. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo pensar. Sejam o quê? Compassivos. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar uma palavra chamada que você tem que ter razão.
e que você tem que aceitar quem tem razão. Porque todos nós chegamos à comunidade de Jesus do mesmo jeito, quebrados, falidos, emocionalmente ruins, querendo sentar sozinho aqui, estou sozinho aqui na igreja. Eu chego quando o louvor termina e saio antes do amém para ninguém me ver. Isso é emoção. A gente tem que ficar na festa até entregar o bem casado, até o último cafezinho, conversa com todo mundo. Pode pôr de novo, Ageu, por favor? Olha lá. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo pensar. O que é o mesmo pensar? O pastor está falando sobre somos a família de Deus. Então, o que eu tenho que pensar? Junto com o meu pastor. Certo? Vou pensar junto, né? Vamos cantar as músicas junto, vamos orar da maneira certa, vamos fazer visitas, vamos para a célula. O mesmo pensar. Sejam compassivos. O que é compassivo? Você não pode ter espinho, meu irmão. Espinho no olhar, espinho nas palavras, espinho na resposta. Compassivos. Amem-se fraternalmente. Fraternalmente. É quando você tem que fazer uma coisa para a pessoa várias vezes. Que nem pai faz para o filho. E vai. Né? Fraternalmente. Sejam misericordiosos. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fica, né? E humildes. Tiago 5,16. Esse é um texto muito mal interpretado, irmãos. Muito mal interpretados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos e orem uns pelos para serem. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesse os seus. Eu aprendi ao longo da vida que a única pessoa que eu conheço que não vai mudar o seu jeito de ser quando se confessa algum delito é Deus. Só Deus. Na célula, ontem nós estivemos lá na casa do Dineu, né, Dineu? Rapaz, que pão caseiro gostoso, hein, Dineu? Está de parabéns. E aí, eu convidasse alguém, eu fosse lá na casa do Dineu e o Dineu não me conhecesse. Aí eu fosse confessar um pecado para o Dineu. O Dineu tem carro, né, Dineu? Tem televisão, tem celular, tem dinheiro no banco, tem cartão. E aí eu chegasse e contasse um pecado para o Dineu. Dineu, eu queria que você orasse por mim, Dineu. O quê? Eu já fui preso porque eu roubava. A Bíblia fala, não roubarás, né? Não é isso? E aí eu confessasse esse pecado para o Dineu. Você ora por mim, Dineu? Eu sou ladrão, eu quero deixar essa vida.
quando eu fosse na sua casa, Dineu, o Zé Hilton está chegando aí, vamos guardar a televisão, tranca tudo. A gente está orando por ele, né? Mas avisasse os irmãos da célula. Ó, estão recebendo um visitante aqui, mas ele, irmão leve, 171. Não seria isso? A gente ia ficar o quê? Desconfortável, não é não? Por quê? Ele confessou o pecado. Não está na Bíblia confessar os pecados? Mas o que gera isso? Quem confessou ficou livre, mas quem recebeu a notícia ficou preso, né? Com a situação. Então eu aprendi que nós temos que chegar ao seguinte: Dineu, ora por mim, eu sou um pecador, sou uma pessoa difícil. Ora por mim, vamos orar juntos. Você acha que o pastor aqui é o cara que sabe tudo? Eu não sei nada não, ora por mim, estou precisando de ajuda. Não seria diferente, irmãos? E o enfoque do texto não está no confessar, está na oração. E orai uns pelos outros, para serem curados. Então o Dineu ia ter um foco de oração comigo, e ia ter um foco de oração com o Dineu, e nós íamos orar uns pelos outros, e a gente ia se proteger, e a gente ia se cobrir um ao outro, e a gente ia cuidar um do outro, porque a gente não se posa como super-herói na vida cristã, ou na vida. E o terceiro propósito de participarmos dessa família de Deus: tudo irá passar. Tudo irá passar. Quem já ouviu falar de curso de datilografia? Já fez? E agora, você precisa desse curso? Passou, né? Passou. Você tem fogão a lenha na sua casa? Mas isso já foi muito útil no passado. Quem não tinha fogão a lenha não tinha onde cozinhar. Mas agora, fogão a lenha, passou. Tudo passou. Quem já recebeu títulos de... títulos, né? Faixas de jiu-jitsu, de karatê, né? Já foi campeão, já participou de competições. Isso já passou. Tudo passa. Sua glória passa. Seu momento de estrela passa. Então pertencer à família de Deus é por conta disso. Tudo vai passar. Mas tem uma coisa que não passa. Está na Bíblia. É o amor. Lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, eu quero só reforçar aqui o versículo 13. A profecia passa, os dons passam, o conhecimento passa, sua sabedoria passa, mas o amor não passa. Então abra comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 13, olha lá. Assim permanecem agora este 3. O que? A fé, a esperança, o amor. Mas o maior deles é o amor. O amor. Os dons, o conhecimento, os programas. Abra para nós lá a mídia aí, o do 1. Vamos caminhar vamos do 1 até o 13. Então, ainda que eu falasse línguas, os dons, os talentos. Versículo 2. Dom de profecia, conhecimento,
3, generoso, né? Dava aos pobres, enchia o bolso dos pobres, entregava o corpo para ser queimado. 4, e o amor? O que o amor é? Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas leia aqui, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quem é o perfeito, irmãos? Jesus. E o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A sua vida cristã, o seu CD gravado, o seu ministério, o que você já fez, ou o que você está fazendo, vai passar. Vai passar. A Keila sabe disso, né, Keila? Estivemos juntos lá. Quantos falaram bem? Mas chegou uma hora que passou. Para dar lugar a outros. E outros. Por que brigar por coisa pequena? Por que esticar um cordão entre você e seu irmão? Por que ficar discutindo ideologias? Se pode comer isso, se pode assistir aquilo, se pode jogar bola, se pode ir no cinema. Por quê? Tudo isso passa. Mas uma coisa não passa. Os programas da igreja passam. Mas o amor permanece. E para finalizar, eu não queria começar com um aspecto negativo, mas aqui, o aspecto negativo é o seguinte: o que não podemos fazer com os irmãos. E de propósito, você está perto de irmãos aí, Pedi para você perguntar o nome, o sobrenome. Mas o que você não pode fazer com essa pessoa que está do teu lado? E nem comigo, que estou aqui na sua frente. Julgar. Julgar. Você não pode julgar esse irmão que está do teu lado. Quando eu conheci Jesus, fui para a igreja pela primeira vez, fiz parte do grupo de jovens ali, tal, os grupos de jovens, né? E alguém morava no meu bairro, lá da igreja. E esse alguém me viu dentro de um bar. Quando ele me encontrou lá na igreja, ele veio me exortar. Talvez chamar minha atenção. Olha, agora que você está na igreja, aceitou Jesus, batizou, então não fica bem você estar na porta de um bar. Você entendeu, José? Eu falei assim, eu entendi. Falei, então, mas eu moro ali naquele bar. Ali é a casa que o meu pai mora, paga aluguel, e ele tem um bar na frente da minha casa.
E a hora que você me viu ali é porque era a minha hora de trabalhar no bar do meu pai. Mas ele não sabia de toda a verdade. Ele só me viu aonde? No bar. E criou o quê? Um julgamento. Um preconceito. Eu deixei ele falar. Mas eu falei, mas eu moro ali. Como que eu não posso ficar onde eu moro? Só porque eu estou na igreja. Eu não tenho como mudar essa situação. Eu tenho que obedecer meu pai. O que eu não posso fazer com os irmãos? Julgamento. Julgamento. Eu não posso falar mal do meu irmão. Se vocês soubessem o que essa mente aqui sabe de tanta coisa. Eu já ouvi tanta coisa. Mas da minha boca não vai sair nada. Ou a não ser para a pessoa a qual eu estou falando direto. Eu sei coisas de pastores, mas eu não vou lá na cabeça do pastor Carlos Alberto contar. Eu sei coisas de pessoas que participam de ministérios, mas eu não vou falar para o líder do ministério. Porque a Bíblia fala, não fale mal do seu irmão. Mas a religião fala o seguinte. A religião, ela quer controlar as pessoas. Não é? Então ela fala, olha, eu estou sabendo aqui, passarinho verde falou, olha, não existe passarinho verde sem nome. Ou ele é um periquito, ou é um papagaio. Eu quero o nome. Então o que a gente não pode falar? Mal. E falar mal é quando você fala para um terceiro. E falar bem quando você olha nos olhos e fala, vem cá. O que é isso aqui que você fez? É no olho ali, ó. Com a pessoa. Quando você fala assim, estou sabendo, me falaram. Pode ter certeza que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com o outro lado. Que o Espírito Santo, ali em Atos dos Apóstolos, Pedro e Ananias, Pedro e a mulher dele, Safira? Ananias e Safira? Ali, ó. Quando fala, estou sabendo, me falaram, me contaram. Não tem nem palavras para falar para você. Então você não pode julgar o seu irmão, você não pode falar mal do seu irmão. Odiar. Você não pode odiar uma pessoa. Pastor, mas jamais eu vou odiar. Mas olha, tem uma coisa que é pior que odiar. O ódio não é ruim? Outra coisa que é pior que o ódio é a indiferença. Quando você torna aquela pessoa indiferente a você, ela não cheira e nem fede para você. Você está pior que odiando. Porque o indiferente, ele não se revela. Já viu aqueles beijinhos de madame, quando vai se encontrar? Nem encosta o rosto, né? Né? Não quer ter contato, mas está beijando ali, né? Está fingindo, né? E muitas vezes a gente tem esse comportamento com os irmãos. Lá dentro está assim. Ele é novo, é na fé, é um incauto, é uma pessoa que é fraca na fé, tem um nome. Mas tem um nome. Neófito. Usa o teu nome que precisa de uma tradução para ser indiferente com aquele irmão. Você não pode ser indiferente. Desprezar.
Desprezar. Olha, não faça lista de aniversário, quem que você vai convidar ou não. Porque na hora que você estiver fazendo uma lista, vai aparecer o desprezo. Porque alguém vai ficar de fora. É melhor ser transparente. Fala, oi, para todo mundo, ó, meu filho vai fazer aniversário, mas a grana tá pouca, tá bom? Então se você não for convidado, não aparecer lá, é porque não tem dinheiro para bancar o seu salgadinho. Do que você fazer uma lista, e ali no fundo do seu coração, todo coração tem um fundinho, vou convidar? Não vou. Ainda mais se for crente, né? No mesmo ministério ali, tem o Facebook, tem Instagram, vai aparecer. É só você falar assim, está proibido levar celular, tirar foto. Não despreze. Não despreze. Amém? E vou ler um texto, 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Primeira Timóteo 5,8. Olha os detalhes desse texto. Olha os detalhes, as minúcias. Se alguém, aqui não está dizendo qual nome, que cargo, se é pastor, se é pai, se é mãe, se é irmão, se é avô, se é líder de célula, se é discipulador. Se alguém não cuida dos seus parentes, em outra versão está escrito dos seus, e especialmente da sua própria família. Qual é o diagnóstico que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Qual é o diagnóstico? Negou a? Você não nega a fé quando alguém está com uma arma na sua cabeça e falando assim, nega Jesus, senão eu dou um tiro na sua cabeça. Não é isso não. Você não precisa chegar tanto. Você não precisa passar por essa experiência, indo lá na China, comunista, e querer pregar o Evangelho e levar um tiro por conta do Evangelho, para negar Jesus. Não, para negar sua fé. É só quando você não cuida do seu irmão, você não protege ele. Isso é pior que um descrente. Cuida dele. Você não precisa cuidar de todo mundo. Cuida de um. Assume um irmão para cuidar. Ou uma irmã. Assume, abraça. Diz aqui, quase comigo aqui. Não vai cobrar ele não, ele não tem dinheiro, eu vou pagar para ele. Assume. Entenderam, irmãos? Na época do rei Davi, teve um corre-corre. Acho que tentaram matar todos os filhos de alguém. E um desses filhos, era filho de um rei. Quando a ama dele foi correr, ele caiu do braço dela e quebrou os 2 pés. Foi um corre-corre. Ele se chamava Mefibosete. Quando Davi, acho que ele era filho de Jonatas, não é isso? Mefibosete, filho de Jonatas. Quando Davi, que tinha firmado uma aliança com Jonatas, ficou sabendo que aquele infeliz
da sociedade, torto. Não podia trabalhar, não podia correr, não podia pedalar uma bicicleta, não podia fazer nada. Era filho de Jonatas. Eu acho que Davi caiu em prantos. Mandou chamar. Ele era aquele Mefibosete era neto de Saul. Saul tentou matar Davi vários anos, mas Davi tinha uma aliança com o pai daquele moço. Davi falou assim: você vai vir na minha mesa, eu vou cuidar de você, assim como eu cuidar, se o teu pai estivesse aqui, meu amigo. É isso, irmãos. É isso que eu queria que você entendesse. Nós somos a família de Deus. É uma família de irmãos que nem Mefibosete. Pessoas tortas, pessoas que estão em trabalho, estão crescendo, estão em construção. Somos a família de Deus. Amém? E quando a gente não pratica, nós negamos a fé. Que adianta profetizar? Que adianta ensinar o trilho da comunidade? Que adianta? Todos os passos para você se tornar alguém dentro de um organismo, se você não cuida do outro, se interessar. Você não, e vou voltar, você não precisa cuidar de todo mundo. Eu tenho os meus, você deve ter os teus. Então os meus eu ligo, eu vou no osso. Eu falo: escuta, já faz uns 2 meses que você está aí com essa mesma camisa, hein, cara? O que está acontecendo? Isso é cuidar. Eu não consigo fazer com todos os 900 irmãos que a gente tem na comunidade. Quem sabe, hein? Mas com meia dúzia eu consigo. Oi. Eu não vou falar assim: você não foi na igreja, hein? Mas eu vou me preocupar com ele. Amém? Somos a família de Deus. Eu quero te amar mais, eu quero te servir mais, eu quero me interessar mais, porque nós somos a família de Deus. Vamos ficar de pé?